Primeira carta de João. Eu quero ler do verso 1 até o verso 10. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado, não viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Por isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça e não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Amém. Amém, irmãos? Vamos orar? Grande Deus, obrigado por Tua palavra, Senhor. Nós nos colocamos diante da Tua presença, meu Deus, nesta manhã. Cada um de nós aqui, adoradores, filhos Teus, Pai, comprados e lavados no sangue do Cordeiro. Deus, usa-nos nas Tuas mãos nesta hora, Senhor. Fala conosco, Pai, a Tua palavra é poder, a Tua palavra é transformação, a Tua palavra é salvação, Senhor, a Tua palavra é inerrante. Senhor, nós cremos nessa palavra, e nós estamos debaixo desta palavra, Senhor. Deus, fala conosco. Espírito Santo, trabalha em cada coração, em cada ouvido, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, a Tua misericórdia. Para a glória do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Nós vamos falar, irmãos, sobre vencendo o pecado. Talvez você não vai dar muito glória a Deus hoje não. Espero que sim. Espero que você dê glórias a Deus. Vamos lá. Quem quer ir para o céu? Tem irmãos que não se levantou aí. Quem quer ir para o céu? Você sabia que para ir para o céu, você precisa vencer algo? Para ir para o céu, você precisa vencer o pecado. E a primeira carta de João, irmãos, ela foi escrita com esse propósito, com esse objetivo. No capítulo 5, no versículo 13, João diz estas coisas, a gente vai ler bastante, irmãos. Então deixa a tua Bíblia aberta aí, a gente vai ler muito, tá? João capítulo 5, versículo 13, diz: Estas coisas vos escrevi, a fim de sabermos que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. João está escrevendo
dizendo para mim e para você que é filho de Deus. Tem filho de Deus aí? Amém. Você que é filho de Deus, você precisa ter certeza da vida eterna. Você precisa ter segurança da vida eterna. Você que creu em Jesus, você que creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você precisa ter essa convicção. Eu ganhei, eu recebi por graça e misericórdia a vida eterna de Cristo Jesus. Nós não podemos perder isso, irmãos. E João, ele vai falar para a gente algumas evidências aqui, para começar, da pessoa, daquele que é salvo. Ele vai falar no versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Você que é filho de Deus e levantou a sua mão e diz que vai para o céu, a evidência da tua salvação é santidade. Buscar a santidade. No versículo 14, João diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. A segunda evidência aqui que João traz para nós, da pessoa que é salvo: você tem que amar o seu irmão. E a terceira, está no versículo 23. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo. A evidência aqui, e você levantou a sua mão, você que é salvo, tem essa convicção. A salvação, a evidência de que você é salvo, você precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias prometido. Diante disso, sabendo disso, como eu posso vencer o pecado? Pecado que hoje, irmãos, às vezes a gente acha que as coisas estão tão feias hoje, né? O mundo está como está por causa da maldade, da corrupção, da promiscuidade. Mas a grande verdade, o mundo está como está por causa de uma coisa: por causa do pecado. O pecado que trouxe toda essa desgraça, desculpa aqui a palavra, sobre os seres humanos. E como eu venço então o pecado? Como eu posso ter uma vida pura diante de Deus? Uma vida nova? Aí João vai destacar algumas coisas para nós. A primeira coisa que João destaca, irmãos, é o grande amor de Deus, o nosso Pai. Ele vai dizer para nós no versículo 1: vede com que grande amor nos tem concedido o Pai. Então, para nós vivermos uma vida pura e vencermos o pecado, começa em Deus. Começa a minha intimidade com Deus. Você tem intimidade com Deus? Você vive uma vida de proximidade com Deus? Ou é só no sábado de manhã? Viver uma vida de vencer o pecado, irmãos, é viver uma vida em santidade, em comunhão com o Pai. João está nos chamando a atenção. João está dizendo: ó, Eliel, pare. Eliel, olhe. Eliel, observa o quanto Deus te ama, Eliel. Tom, você sabia o quanto Deus te ama, Tom? Vocês conseguem imaginar o quanto Deus nos ama, meus irmãos? O grande amor de Deus. E o amor de Deus, irmãos, não é como o meu amor. Não é como o amor humano. Que enquanto nós estamos nos combinando, enquanto eu tenho as mesmas ideias que ele está do meu lado, eu amo. Enquanto eu concordo com ele, enquanto eu sou do mesmo partido, enquanto eu sou do mesmo time, enquanto eu faço as mesmas coisas, eu amo. Mas discorda para ver. Diz não para ele. Diz não para o seu marido. Diz não para sua esposa. O nosso amor muitas vezes é assim. Enquanto estamos juntos, tudo está combinando, a gente ama, mas discorda. O amor de Deus não é assim. O amor de Deus, irmãos, é profundo. O amor de Deus é intenso.
E o amor de Deus, ele não pode ser traduzido por palavras humanas. Um poeta chamado Frederic Martin, ele disse assim que, ainda que todas as nuvens fossem em papel, ainda que todas as árvores fossem pena, ainda que todos os mares fossem tinta, e ainda que todos os homens fossem escritores, nem assim se poderia descrever o grande amor de Deus. O amor de Deus, irmãos, por nós não temos o entendimento desse tão grande amor que Deus tem por cada um de nós. Porque, em primeiro lugar, o amor de Deus não foi simplesmente falado. O amor de Deus foi demonstrado. Como é que Deus me ama? Que grande amor é isso? O versículo 1 diz: vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Como é que você é filho de Deus? Primeiro, porque Deus, por seu amor, nos criou. Então, por teu direito de ser filho, é teu direito de criação, ser filho. Segundo, você é filho de Deus porque você foi adotado por Deus. E terceiro, porque você é filho de Deus, porque você nasceu de novo. Você nasceu do Espírito, você é nova criatura. Então, meus irmãos, olha o privilégio para nós. Somos filhos de Deus e diz o texto ainda que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. E olhando para o futuro, lá na frente, tem mais bênção ainda. Além de nós sermos chamados filhos de Deus, Deus nos ter como filhos, lá na frente, nós receberemos a bênção da glorificação, aleluia. Versículo 2, ainda não se manifestou o que havemos de ser, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo assim como Ele é. Nós seremos semelhantes a Ele, Davi. Porque nessa carne aqui nós não temos como ver o nosso Deus. Então Jesus vai um dia, lá na glorificação, irmãos, nos transformar. Além de ser filhos, você vai ser, no futuro, você vai ser transformado. Nós receberemos, diz o texto, um corpo semelhante ao corpo de Jesus, o corpo da sua glória. Mas para aqueles que viverem uma vida de santidade, vencendo o pecado. O grande amor de Deus, irmãos, além de ser demonstrado, ele precisa ser correspondido. Versículo 3 diz assim: e assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então, meus irmãos, ser amado por Deus, ser adotados por Deus, ser gerados como filho de Deus, e ser glorificados lá na frente, diante de tudo isso que Deus fez por nós, que Jesus fez, eu e você, nós precisamos corresponder a esse amor. Nós precisamos corresponder a esse amor, irmãos. E como? Não dá para a gente viver uma vida crendo nessas verdades, irmãos, entender estas verdades e viver uma vida descuidada. Não dá para a gente viver estas verdades e não termos compromisso com a santidade. Não dá para a gente entender isso aqui e vir aqui chorar na presença de Deus, cantar, levantar a mão e à tarde ir lá ver o Luan Santana cantando. Não dá, irmãos, não combina. Não dá para a gente viver uma vida com Deus aqui, chorando muitas vezes na presença de Deus, e depois a gente querer, eu gosto de ir lá ver aquele show, eu gosto de ver aquele artista. Cuidado com os seus gostos. Cuidado com os seus gostos. Eu queria destacar, e João, não eu, mas João, ele destaca aqui algo muito importante, irmãos. Para mim é o ápice desta palavra.
que é a grande obra que Jesus Cristo fez. Ele nos avisa, João aqui, duas coisas muito importantes para nós. No versículo 5 ele diz: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. A grande obra de Jesus, a primeira coisa que Jesus fez aqui, irmãos, ele veio para cumprir uma missão. Ele veio para cumprir um propósito. Ele veio para tirar os pecados, para nos libertar do poder do pecado. Você sabia que ele te libertou do poder do pecado? Você sabia que lá atrás, antes do sacrifício de Jesus, você era dominado pelo pecado? O pecado deitava e rolava na sua vida. Mas a partir do momento que Jesus veio para cumprir isso, quando ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário, ele veio nos purificar de todo o pecado, nos tirar esse peso que nos aprisionava. Ele nos libertou, meus irmãos, de todo o poder do pecado. Esta foi a grande obra de Jesus. Ele recebeu o nome de Salvador, porque ele salvaria o seu povo do seu pecado. Quando o anjo lá anuncia aos pastores lá em Belém sobre o nascimento de Jesus, ele diz: trago-vos boas notícias de grande alegria, que hoje nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, quando João Batista vem falando, ele diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aleluia. Essa é a grande missão de Jesus. É por isso que eu e você, nós podemos vencer o pecado, porque o nosso Cristo lá veio para nos libertar do poder do pecado, aleluia. Jesus veio, irmãos, para cumprir essa missão, porque o pecado, irmãos, é maligníssimo. O pecado é mau, não dá para a gente brincar com o pecado. Não dá para a gente viver uma vida de pecado. Para vencer o pecado, Jesus vem e quebra o poder do pecado. Ele limpa-nos de todo o pecado. A obra que Jesus fez, e por causa da obra que Jesus fez, nós, os seus filhos, nós vencemos o pecado. Mas qual foi essa grande obra? Tirar os pecados, nos purificar. E o versículo 8 diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Outra coisa que Jesus fez, ele veio destruir, tirar o pecado e destruir as obras de Satanás. Que obras são estas de Satanás? Ele vem tentando o pecado sobre as nossas vidas. Ele vem afligindo enfermidades sobre as nossas vidas. Ele vem nos induzindo ao erro, porque ele veio fazer isso. A palavra do Senhor diz que ele veio matar, roubar e destruir. Então Jesus veio para destruir todas as obras do inimigo. Mas você pode perguntar: mas o pecado está aí, Eliel. Jesus destruiu o pecado? A palavra aqui, destruir, irmãos, significa privar de força, tornar inoperante. E eu creio, e quero que você também creia assim, que o diabo ainda continua aí, atuando. Sim ou não? Em todo canto, em toda essa violência, essa maldade, essa promiscuidade que existe. Mas Jesus veio destruir, Jesus veio, e essa palavra destruir significa privar de força, tornar inoperante o pecado. Mas na minha e na sua vida, meu irmão, você que nasceu de Deus, você que é filho de Deus, você que é filho ou membro da família de Deus, Jesus se manifestou para tornar inoperante o poder do diabo nas nossas vidas. Por isso que você vence o pecado, por causa de Jesus. Você foi arrancado, a Bíblia fala que nós fomos arrancados do império das trevas. Nós fomos arrancados das potestades de Satanás. E agora nós estamos, a Bíblia fala que nós estamos escondidos com Deus em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Nós estamos blindados,
Nós estamos protegidos. O pecado não tem força mais sobre a minha e a tua vida, meu irmão, minha irmã. Por causa de Jesus nós vencemos. Nós estamos agora revestidos da armadura de Deus. De uma maneira agora que o inimigo, o maligno, não toca a sua vida. O Senhor Jesus se manifestou para fazer isso, irmãos. Para destruir as obras do diabo. O pecado, ele é maligno. Por isso, irmão, não brinque com o pecado. João, ele vai destacar algumas coisas aqui para nós entendermos. No versículo 4, ele vai dizer assim: todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. João destaca aqui a essência do pecado, irmãos. Ele vai falar, todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. E o que é lei? Parece algo pesado, né? Lei. Lei são as regras. Lei são os preceitos, os mandamentos. Aquilo que eu e você podemos ou não podemos fazer. E aí, quando eu não me submeto a isso, quando eu não aceito estas regras, estes princípios, estes mandamentos, a ideia aqui, irmãos, é que eu estou agindo, ó Deus, o Senhor não quer o teu governo sobre a minha vida, não. Eu não quero, Senhor. Esse pecado é chamado de rebelião. Então todo pecado é a transgressão da lei. Todo pecador é rebelde. Aquele que não se submete à autoridade de Deus e da sua palavra é rebelde. Deus vem falando para a gente, faça isso, meu filho. Siga por esse caminho, meu filho. Não vai lá, meu filho. Deixa isso para trás, meu filho. E eu não me submeto àquilo que Deus está me mandando. Isso aí não é para você, filho. Foge disso. Quando eu não me submeto, irmãos, à vontade de Deus, às regras, à lei, aos princípios de Deus, eu estou sendo um filho rebelde. João destaca no versículo 5, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Porque a ação do pecado é isso, irmãos. A ação do pecado, Jesus vem para destruir as obras do diabo. Jesus veio para nos limpar do pecado. E o pecado é lutar contra isso. É lutar contra a ação de Cristo, contra aquilo que Cristo fez por nós. É uma rebelião, não só contra a lei, mas é uma rebelião contra a obra que Cristo fez. Por isso o pecado é perigoso, irmãos. Não brinque com o pecado. Há um tempo atrás, já cantava no grupo de louvor, há muito tempo atrás. Eu vinha para a igreja, cantava, chorava, dirigia o louvor. E à noite, eu ia lá para a danceteria. Brincando de pecar. Eu sou a danceteria, e você? Eu era a danceteria. Cuidado, não brinque com o pecado, irmão. O pecado destrói. Porque a ação dele é vir destruir as obras de Cristo. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. Jesus e o pecado não dá liga. Existe um conflito permanente entre Jesus e o pecado. Eu não posso permanecer em Cristo e praticar o pecado. Não dá para a gente permanecer em Cristo e viver pecando. Toda vez que eu opto pelo pecado, toda vez que eu escolho o pecado, toda vez que eu me rendo ao pecado, eu estou me desligando de Cristo. Eu estou me afastando de Cristo, porque não combina Jesus Cristo com o pecado.
Por nós mesmos, meus irmãos, nós não temos a capacidade de vencer o pecado. Pelos nossos esforços, pelos nossos recursos, se nós não permanecermos em Cristo, nós não venceremos o pecado. E aquele que só vem no culto de sábado e olha lá. Ah, mas eu leio a Bíblia, eu oro lá em casa. Precisamos permanecer, irmãos. Constante. Tempo. A palavra do Senhor diz, aquele que perseverar até o fim. Não é de um culto hoje, daqui 2 anos, quando eu recebo uma bênção e volto daqui 2 anos. Não. É permanência. Permanecer em Cristo. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. A origem do pecado aí. Então, pecar, irmãos, é obedecer aquele que vive pecando desde o princípio. E nós só temos 2 fontes. Ou nós obedecemos a Deus e fugimos do pecado, ou nós obedecemos o diabo. Não existe eu ficar em cima do muro. Ou eu me comprometo, eu permaneço em Cristo, eu estou seguro em Cristo, ou eu estou fora. Porque a origem do pecado é do diabo. O versículo 8 diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Forte, né? Aí você pode dizer, mas Eliel, então eu estou frito. Porque eu peco. Quem não peca, levanta a mão. Todos nós pecamos. Ah, mas eu tenho 70 anos da igreja. Pecador. Ah, mas eu nasci de novo. Pecador. Ah, mas eu sei versículos bíblicos. Pecador. Ah, mas eu canto. Mas eu prego. Eu oro bastante. Pecador. Todos nós somos pecadores. Porque se nós não dissermos isso, se nós não entendermos isso, João vai falar que nós somos mentirosos. Se dissermos,1 João 1,8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso e a palavra de Deus não está em nós. E aí? Não posso afirmar que eu não peco, que eu não sou um pecador. Então qual que é a diferença, Léo? A diferença, irmãos, é que é essa palavrinha aqui, ó. Praticar. Para o crente, para o filho de Deus, que quer ir para o céu, que chora, que adora a Deus, que nasceu de novo, pecar, irmãos, é lá de vez em quando. Diríamos aqui em um acidente. Nós temos acidente todo dia? Não. Lá de vez em quando você dá um... É ou não é? Agora, viver pecando. Como que é viver pecando? É como assim, você levantasse de manhã, fosse no banheiro, escovasse os teus dentes, tomasse o café, você vai para o trabalho, você trabalha, você almoça, você trabalha à tarde, depois você volta para a sua casa, alguns jantam, alguns fazem um lanche, e você continua. Amanhã novamente, você levanta, você escova os dentes, você vai para o trabalho, você faz isso e volta. Praticar isso é hábito. Todo dia. Isso é hábito, é comum, é uma rotina. Praticar pecado é isso. Assim, todo o tempo. Nós não, nós pecamos sim. Mas é lá de vez em quando, a gente dá um descuido, né? Né, diaconisa Ilza? Lá de vez em quando a gente dá uma escorregada. Lá de vez em quando a gente pensa algo que não... Opa, isso que eu não posso pensar. Lá de vez em quando eu faço algo que eu não deveria fazer. E aí, qual é a minha atitude? Eu me arrependo, eu dobro meus joelhos, eu oro para o meu pai e me arrependo. E o meu pai, que é Deus, ele me perdoa. E eu caminho em frente. Essa é a diferença, irmãos.
Você que é nascido de Deus, você que é filho de Deus, você que vai para o céu, você não pratica o pecado. Você não tem uma vida rotineira, pecando, não. Lá de vez em quando. Mas e se eu peco todo dia? E se eu faço isso todo dia? Cuidado. Toma cuidado. E se eu acho que isso é natural? Eu ir lá, não tem problema, presbítero Eliel. O que tem eu ir lá curtir aquele artista? O que tem eu fazer, eu comer isso aqui, eu participar daquele joguinho lá? O que tem eu fazer? Se o pecado não está incomodando você, meu irmão, cuidado. Se você está achando natural, se você não fica triste, cuidado. Abre os olhos, pare um pouquinho e faça essa pergunta: de onde você procede? Quem é o seu pai? Versículo 5. Aí agora algo gostoso, tá, irmãos? Sabeis também que ele se manifestou para tirar o pecado. Aqui, irmãos, Jesus Cristo, ele nos dá agora a vitória sobre o pecado. Como é que Jesus tira o pecado? A Bíblia diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, é o sangue de Jesus Cristo, o poderoso sangue de Jesus que nós cantamos, é que tira o pecado, e nós nos tornamos mais alvo do que a neve. Glória a Deus. Então eu queria dizer para você, olha aí para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Pensa aí, para a tua vida. É Deus que governa o teu coração? As suas obras são obras de justiça? Porque a Bíblia diz que nós somos justos, que nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, nós somos declarados justos, diz a Bíblia. E aquele que pratica justiça, foge do pecado. Mas aquele que não pratica justiça, não é filho de Deus. E a prática, irmãos, a gente olhar para nós, quem pratica o pecado, está imitando o diabo. É isso. Agora, quem pratica a justiça, está imitando a Deus. É a prática que identifica de quem você é filho. Por isso que a Bíblia diz que não adianta eu ouvir, não adianta eu aqui vir chorar, eu aprender muitos textos bíblicos, não adianta eu saber histórias maravilhosas da Bíblia e não colocar em prática na minha vida. De quem você é filho? Dá uma olhadinha para a sua prática. Porque para o verdadeiro filho de Deus, irmãos, é impossível viver na prática do pecado. O verdadeiro filho de Deus não vive na prática do pecado. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que nele permanece, porque o que permanece nele é a divina semente. Você sabe o que é a divina semente? Vocês não sabem? A palavra de Deus é a divina semente. A palavra de Deus é a divina semente que permanece no nosso coração. Você foi nascido de Deus, você tem uma nova natureza, e essa nova natureza é de santidade e não é de pecado. João está mostrando aqui, irmãos, para nós, que é impossível o crente viver na prática do pecado, porque nós fomos gerados da divina semente, nós fomos gerados da palavra de Deus, e porque você é filho de um Deus que é santo. Então não dá para nós vivermos compactuando com o pecado. Não tem crente aí, deixa eles fazer assim mesmo. Agora pode, não está assim aí, irmão? O gosto dele. Não está assim, Adiel? Não, irmãos, não dá para nem compactuar com o pecado. Os filhos de Deus e os filhos do diabo são conhecidos pelas suas obras. João vai dizer aqui para nós. Versículo 10.
Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, porque todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. A evidência aqui, se você é filho de Deus, duas evidências. Se você pratica a justiça e se você ama o seu irmão. Aquilo que a gente falou lá no começo. Para encerrar, irmãos, o que esse texto de João está ensinando para nós com relação ao pecado? Que não há possibilidade alguma de eu e você, não tem como viver uma vida com Deus sendo dominado pelo pecado. Ou nós vencemos o pecado, ou nós vencemos o pecado, por causa de Cristo. Você que é filho de Deus, Jesus disse, você vence o pecado. Sobre você tem o poder que pode vencer o pecado. O poder de Cristo Jesus está na tua vida. E aí ele termina dizendo assim, ó. Por que nós vencemos o pecado? Porque lá na primeira vinda de Jesus, ele veio para fazer o quê? Como eu falei. Primeiro ele veio cumprir a sua missão. Tirar os pecados do mundo. Nos libertar do poder do pecado. E na sua segunda vinda, sabe o que ele vai fazer? Ele voltará para nos glorificar. E aí, irmãos, nós seremos semelhantes a Ele. E veremos o Senhor como Ele é. Como Ele é, nós o veremos, diz a palavra do Senhor. Então nós podemos vencer e devemos vencer. E viver uma vida de vitória sobre o pecado. E viver uma vida pura diante de Deus. Não existe, eu não consigo, foi mais forte que eu. Não existe isso, irmãos. Porque todas as evidências, todo o caminho aqui está escrito para nós na palavra de Deus. Para que vençamos o pecado. Jesus veio para nos libertar, para destruir as obras do diabo, para nos salvar. E enfim Ele vai voltar para nos levar em glória. E nós viveremos com Ele para todo sempre.